Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui que o Jean Willis, ele conseguiu a proeza, como vem conseguindo insistentemente, provar como que o que a Madeleine Lasco tem escrito lá no UOL falado acaba se confirmando. O pessoal chegou a brincar, será que ela contratou ele para provar, assim, de forma espontânea, praticamente todos os dias que o que ela escreve está certo, quando ela critica setores aí do campo progressista? Eu quero mostrar aqui porque aí ele acabou se dando mal lá. E eu quero também fazer uma reflexão além aqui, pegando a fala dele e colocando como se fosse outras pessoas. Mas antes de mostrar tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, isso é muito importante pra gente, pessoal. Assim como deixar o like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar e, se puder, compartilhe em grupos de WhatsApp, Facebook, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Pessoal, a Madeleine Lasco é uma das poucas vozes que eu considero ali interessantes no UOL. É uma questão de opinião pessoal minha. Francamente, tenho assistido algumas lá, algumas avaliações, e o UOL como um todo, na minha opinião, passou do ponto nessa pré-campanha e campanha. Vamos observar como é que fica daqui para frente. Mas a Madeleine já antes, ela já vinha se mostrando uma voz bastante lúcida, e trazendo algumas que você não costuma ouvir em espaços como o próprio UOL lá. E neste dia 4 de novembro, publicou então lá uma coluna no site do UOL, e tudo que é publicado lá, o UOL joga para o Twitter. E aí essa coluna está intitulada Pacificação à moda Gleisi Hoffmann mostra desejo do PT por, entre aspas, cura crente. E aí o Jean Willis, não satisfeito, decidiu responder esse tweet lá do UOL, com ataques à jornalista. Vejam bem o que ele escreveu: essa sujeita, a tal Madeleine Lasco, não é séria. Sério, de certo, é o Jean, É cada uma. Continua ele: posou alegremente ao lado de agitadores fascistas e é citada na investigação sobre o gabinete do ódio. Suas análises não passam de peças antipetistas mal escritas, medíocres. Bom, pessoal, imagina se isso tudo que foi escrito pelo Jean fosse escrito por algum famoso que não fosse lulopetista, dirigido para alguma jornalista lulista, ou alguma figura importante aí no lulopetismo. Ou vou pegar mais aqui, ou se isso aqui, as mesmas palavras, fossem escritas por Ciro Gomes, respondendo a alguma jornalista do Brasil 247, da mídia deles, ou do próprio UOL mesmo, fazendo ali algumas ponderações, normalmente bem prejudiciais a Ciro Gomes também, já no primeiro turno ali, na pré-campanha. Certamente o próprio Jean estaria chamando o Ciro de coroné, como ele chamou várias vezes, expressando o seu preconceito e dizendo que o Ciro escreveu assim porque é homem branco e hétero, porque para muitos parece que é até pecado, você ser homem branco e hétero. E certamente ele falaria da coisa de macho alfa e outras grandes bobagens que ele vive escrevendo, respondendo o Ciro Gomes no Twitter. Mas, como é o Jean, aí para essa esquerda fica tudo certo. Só que um perfil no Twitter, eu fui acompanhar ali, e o pessoal entrou, claro, rebatendo o Jean, e teve um deles que escreveu o seguinte: Jean, sério, em absolutamente todo o texto da Madeleine você escreve ofensas gratuitas e espalha fake news, porque é o que o Jean tem feito sim. Essa sua fixação nela já está preocupante. Assédio assim eu nunca vi você cometer com colunistas homens que contrariam suas convicções. E aí parece realmente que ele está implicado com a Madeleine. Vou colocar parece aqui para ser bem brando aqui na fala, Mas vamos ver agora aqui os trechos que ela escreveu e que despertou mais essa ofensa gratuita do Jean Willis, mas daqui a pouco ela vai dar uma invertida nele lá. Ela vai lembrar o episódio do Edir Macedo, que diz perdoar Lula, depois da Gleisi soltando o verbo, dizendo que não aceita o perdão dele e que é ele que deveria pedir perdão. Até aqui eu já fiz 2 vídeos sobre isso, não vou me estender sobre o assunto. Mas vejam que ela escreveu além, as reflexões dela depois dela ter narrado o acontecido. E veja onde é que está o erro. Francamente, eu concordei com ela aqui, sem avaliações morais. Edir Macedo é um líder respeitado por muitos no Brasil. Lembre-se que ela disse sem avaliações morais. Então aqui não é mais o que eu acho ou o que eu penso, eu acho que é uma pessoa baixa, não sei o quê. Ele é respeitado, goste-se ou não, concorde-se ou não, você respeite ele ou não, ele é respeitado por muitos no Brasil.
Tem como discordar disso? Ou todo mundo aqui vai achar que ninguém gosta de Macedo? E eu tenho 1.000, 1 milhão, 1 bilhão de divergências em relação ao Edir Macedo. Mas não dá para negar que ele é respeitado por muitos no Brasil, sim. Com a declaração, continua ela, não fala para o PT, mas para os seus. Então, Edir Macedo não está falando comigo, com você que vem aqui assistir, que tem profundas divergências com ele, seja por conta do que ele faz na igreja, por conta da posição política dele, seja por conta da atuação do canal de televisão dele, ele está falando não é com a gente, é com aqueles que seguem ele, que idolatram muitas vezes Edir Macedo. Continua ela, para os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, grupo formado majoritariamente pelas classes C, D e E, que dialogam com a moralidade e também com as periferias nas quais a igreja se instalou nas últimas décadas. Aqui ela está fazendo uma constatação, é um fato. Líderes religiosos também são respeitados por quem não frequenta igrejas, principalmente onde elas assumiram parte do papel social que deveria ser do Estado. Insisto, até que não é sobre o que eu ou você achamos do Edir, mas como ele é visto por um setor da sociedade, goste-se ou não, é a realidade, que pode ser modificada, tudo bem, né? Isso eu acho que vai até demorar um certo tempo, porque o Estado tem se afastado do cumprimento dos seus deveres e a igreja acaba entrando e algumas vezes fazendo um papel importante, atuando ali, sim, para aliviar a dor, o sofrimento de muitas pessoas, e conclui ela dizendo, com a dura e desnecessária resposta ao bispo, Gleisi Hoffmann conseguiu confirmar logo na primeira oportunidade, vejam isso, que seu partido não pretende abandonar a superioridade moral. Fixem bem nessa parte da superioridade moral. Como eu disse antes, insisto só nesse ponto, né, não precisava dela ter respondido, passasse reto, né, deixasse. Ele não está pedindo, olha, Gleisi, você concorda com a minha fala? Não, deixasse ele falando para os dele, mas não, a Gleisi foi lá, como ela colocou aqui, desnecessária resposta ao bispo, eu concordo, não tinha necessidade nenhuma, e aqui, insisto, não é se você concorda ou não com a resposta dela, é simplesmente que ela não traz ganho nenhum para o PT nesse momento. E aí, diante da resposta do Jean, a Madeleine devolveu, retuitando, bom dia, eu juro que não pago, aí ela ironizou aqui, o ministro da pacificação do Lula para comprovar ao vivo o que eu escrevo. Ele faz em todos os artigos por vontade própria. Sim, porque o Jean, de forma espontânea, vai lá e apenas confirma tudo aquilo que a Madeleine fala ou escreve, fazendo críticas, né, a esse setor do campo progressista. E ela ironiza várias vezes, falando que essa é a turma, né, Che Guevara de apartamento. E a gente fica na expectativa observando e pensando como é que vai ser o tratamento, né, desses aqui em relação àqueles que criticarem Lula daqui para frente. A gente sabe que foi uma relação muito complicada no passado. O próprio Reinaldo Azevedo, que virou um grande bajulador do Lula, né, já na pré-campanha, desde que o Lula voltou e teve os seus direitos políticos devolvidos, o próprio Reinaldo Azevedo, né, já ele mesmo fala, é só dar um Google aí, pesquisar, ele mesmo aponta como ele foi, né, em muitas ocasiões, né, sim, perseguido por conta das críticas que fazia ao PT. Ele chega a alegar lá algumas questões bem complicadas e agora a gente tem que observar como é que vai ser nessa relação em relação àqueles que ousarem criticar. Então, vamos ficar atento e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!